Para dar show nas vendas de plano de saúde, você, corretor, precisa saber tudo sobre o seu produto. E neste vídeo eu quero te falar tudo o que um corretor precisa saber sobre plano de saúde individual e familiar. Eu sou o Léo Mendes, corretor e empreendedor. Estou focado em atrair, formar e desenvolver corretores de seguros e corretores de plano de saúde. Quando um corretor começa a vender plano de saúde, ele enxerga que ele vai ter 4 tipos de contrato que ele vai poder comercializar. O primeiro é o individual familiar, depois a gente tem uma adesão, o PME e o PJ. E hoje nós vamos falar somente sobre o produto individual e familiar e suas grandes características. Ao longo da minha jornada como corretor e empresário, eu já treinei vários vendedores do zero. E com certeza, ter conhecimento desses produtos é fundamental para que você consiga se tornar um corretor de sucesso. Afinal de contas, você não consegue vender nada sem entender sobre os seus produtos. E o que diferencia um tipo de contrato com o outro são algumas características específicas. Então vamos lá. A primeira característica do produto individual e familiar é que a gente vai trabalhar com operadoras regionalizadas. Então vamos pegar alguns exemplos aqui de operadoras que trabalham com contrato individual e familiar. São Cristóvão, Transmontano e Cruz Azul. São uma das 3 principais operadoras aqui de São Paulo que trabalham com esse formato de contrato. São produtos regionalizados com atendimento aqui na região de São Paulo. A segunda característica deste tipo de contrato muito marcante é que são produtos e operadoras focadas na sua rede própria. Com exceção da Keep Saúde e da Q Saúde, que trabalham com rede credenciada, quase todas as outras operadoras que trabalham no regime individual e familiar terão rede própria, ou seja, clínicas, laboratórios e hospitais. Esses são os focos dessas operadoras que trabalham com esse tipo de contrato. Em seguida, a terceira característica do produto individual e familiar são as suas regras de reajuste. Quando a gente está falando deste tipo de contrato, você não pode se esquecer que a ANS vai impor qual é o percentual máximo de reajuste. Como exemplo e curiosidade, eu quero te citar o reajuste de maio de 2021 até abril de 2022, que foi um reajuste negativo de 8,19%. Ou seja, os planos de saúde eles diminuíram neste momento. A quarta característica que você, corretor, precisa saber sobre este tipo de contrato é que o cancelamento só pode ocorrer por fraude ou por inadimplência superior a 60 dias. Esses contratos eles não podem ser cancelados de forma unilateral, ou seja, a operadora não pode simplesmente bater na porta do cliente mandando um comunicado de cancelamento. E também eles não podem ser declinados, eles não podem ser recusados pelas operadoras e seguradoras após uma análise. Uma quinta característica marcante deste tipo de contrato, e todo corretor acaba gostando bastante disso, é que a documentação necessária para fechar um produto individual e familiar é uma documentação sempre muito simples e básica. Enquanto no contrato adesão você precisa pedir um documento que comprove a entidade, ou no PME você precisa pegar o contrato social, no individual, com a documentação básica daquele cliente, você vai conseguir fechar um plano. Essas são as 5 características marcantes e principais de um produto individual e familiar que todo corretor precisa conhecer. Agora, para quem que você vende geralmente esse tipo de contrato? Quando você, corretor, for vender um plano de saúde e precisa identificar que tipo de cliente procura um contrato individual e familiar, ou seja, Transmontano, Cruz Azul, São Cristóvão, qual é o público-alvo correto? Eu diria que a primeira característica de público-alvo é pessoas que buscam um atendimento regionalizado. Então elas não precisam ter um atendimento no Brasil inteiro, elas não viajam no Brasil inteiro e precisam ter atendimento espalhado. Segunda característica, classe B e C. Terceira característica, pessoas que não têm CNPJ, não têm empresa aberta.
E a quarta característica são aquelas pessoas que não vão te exigir os melhores hospitais, laboratórios e clínicas na região de atendimento. Quando a gente fala de comissionamento para o corretor, esse é um produto que geralmente ele paga uma comissão intermediária. Então, se a gente está comparando com um PME, ele paga menos. Mas se a gente compara com um produto adesão, geralmente o produto individual e familiar ele paga mais. Para resumir, todo corretor precisa conhecer as regras do contrato individual e familiar. Se você é corretor de plano de saúde e está começando a vender os seus primeiros planos agora, você com certeza vai ter muita procura de clientes com esse perfil. É muito importante que você conheça as regras para que você consiga fazer as vendas certas. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre as regras do individual e familiar e ficado claro quais são as suas principais características. Agora, se você quer saber mais sobre o coletivo por adesão, clique aqui e aí eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de contrato. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.